Esperar o pessoal entrar. Hum. Pessoal entrando. Esperar um pouquinho a Liza chegar. E a gente conversa. Esperando a Liza conseguir conectar essa internet. Nossa, sempre muito excelente. Vamos ver. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo criativo. Ai, Tá me vendo? Eu não tô me vendo. estamos Ai, ai, muito pintou bem. o cabelo. Eu pintei o cabelo, você acredita? Tô ficando ruiva de novo. Eu não tô aparecendo? Não, tá tudo preto, Só pelo minha menos pra voz. mim, só sua voz. Pelo menos a voz, né? Pelo menos aí eu faço uma entrevista com a sua voz, tudo bem? Só porque eu me arrumei pra live, amiga. Tomei banho. Ai, passou um batom. Ai, gente, não sei o que fazer. Tenta entrar, tenta sair e entrar de novo, ver se você consegue fazer. Gente, é isso, né? A gente dependendo da tecnologia. Você consegue ver você? Eu vou tentar sair, né? Aí eu vou te convidar de novo aqui para ver se você consegue entrevistar. Ai, gente, essas tecnologias, elas sempre deixam a gente sempre muito. Ai, Tá me vendo? olha, tô te vendo travada, mas pelo menos agora eu consigo ver você. Gente, por quê? Mas eu não tô me mexendo. Não. Poxa. E eu não sei o que fazer. E agora, amiga? Não tem problema, a gente vai conversando. Vamos tentar a última. Eu vou remover e a gente tenta de novo. E agora? Tá travado. Meu Deus. Olha, eu achava que a internet aqui estava boa, estaria funcionando. Não tô me vendo. Não, mas tudo bem, a gente fica com o seu close, que tá bonito, tá com o cabelo bonito, tá poderosa. Tá bom, E vai ser um podcast. vai ser tipo um podcast. E aí a gente conversa, vai fazer o quê? Pelo menos a sua voz a gente consegue ver. Tá Vamos, bom, então vamos conversar sim. Tudo bem, então, vamos nessa. vamos começar, né? Hoje eu convidei a Liza para fazer essa conversa sobre processo criativo, porque é um negócio assim que a gente tem um problema, né? Tem uma. Parece que é uma coisa psicológica, assim, é tentar tirar do plano das ideias os nossos projetos mais que a gente mais quer assim realizar, mas a gente não sabe por onde começar, né? E aí, então, eu convidei a Liza, porque a Liza, ela é uma artista audiovisual e comunicadora, né? Então, ela trabalha com isso, com produção de projetos. Ela se formou em História, mas ela também se formou em Cinema e Audiovisual.
né? Então, ela começou ali com o pezinho dentro da sala de aula, mas ela entendeu que aquilo lá ela precisava de mais do que isso, né, Laís? Mais do que só. O seu Uhum. negócio era projeto mesmo, era o audiovisual, né? E você já trabalha há 5 anos com produção de projeto, né? Sim. Quer acrescentar alguma coisa, falar sobre você? Tá ótimo, amiga. Obrigada. Ai. Bom, então, acho que não tenho muito o que acrescentar. Acho que a jornada central é um pouco essa mesmo. Acho que bora. Acho que antes de mais nada, como a gente está começando a live, é muito importante falar que hoje, né, dia 28 de junho, é o dia do orgulho LGBTQIA+, então, assim, é uma data aí super, super É importante. importante. Sim, E, né, que é uma data para a gente orgulhar da gente ser quem a gente é, né, orgulhar de ser-se quem se é, assim. Então, sim. só porque é o comecinho da live, a gente marcar que hoje é um dia muito, muito importante. Inclusive, um amigo meu está aqui hoje, conectou o William Loyola, hoje é aniversário dele também. Ai, Então, parabéns. Já manda, né? Um beijinho de parabéns. exatamente. Ai, gente, que pena que eu tô travada. Eu queria estar assim, bonita, sabe? Eu achei que a minha conexão ia ser melhor do que a do Benedito e olha, me dei mal. Pelo menos o Benedito apareceu algumas vezes. Mas, amiga, calma, porque você tá muito bonita nesse close que travou. Gente, Vai dar tudo certo, tá? Vai ficar bonito, né? O que a gente vai falar é o seguinte, né? O que eu queria, a gente vai começar falando sobre criação, né? Como que é você trabalhar com essa questão do audiovisual, assim? Fala um pouquinho pra gente. eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito boa, assim, né? Porque acho que eu tenho que voltar um pouquinho no tempo e lembrar de quando eu era uma criança, assim. Eu fui uma criança muito calada, muito tímida. E por incrível que pareça, ainda sou muito tímida, assim. E eu acho que desde pequena, os meus pais, assim, vem da minha família, eles me proporcionaram esse contato com a arte. Então, quando eu era criança, eu estudei numa escola que chama EMIA, que é uma escola municipal de iniciação artística, que é uma escola que tem aqui em São Paulo. E era uma escola que justamente trabalhava com várias linguagens artísticas. Na época, né, lá nos anos 90, a gente não, não trabalhava com cinema, mas assim, teatro, música, artes plásticas, todas essas linguagens, né? E depois, quando eu era adolescente, eu fui e fiz um projeto no Alta Voltagem, no Sesc Pompeia, que chama Alta Voltagem, que também trabalha com artes integradas. Mas eu acho que um Legal. momento muito, muito marcante, assim, foi o ensino médio. E aí, assim, na live passada, né, foi o Vini que participou e ele contou um pouquinho dessa história, a gente estudou juntos e a gente estudou em escola pública, né, Sim. no ensino médio, e a gente participava de um projeto interdisciplinar lá, coordenados pelos nossos professores, eram 4 professores, e tinha, né, o professor Marcelo, que também é um ícone aí dessa trajetória, e a gente teve que fazer uma atividade de campo. E a atividade de campo era justamente, a escola ficava num território próximo do Parque de Ibirapuera, e a gente tinha que caminhar até o parque e depois fazer uma caminhada dentro do parque e depois visitar os espaços, os museus, enfim, tudo que tem lá dentro do parque para ir fotografando e tudo mais. E o resultado desse trabalho precisava ser um vídeo, né? Eu queria falar tudo isso para chegar no resultado de um trabalho. E aí, o que acontece? Eu fiz um vídeo e eu fiz uma animação com Paint, né? O Paint, que é o que a gente tem, e Movie Maker. E aí, quando eu mostrei esse vídeo lá para o professor e tal, para a turma, todo mundo falando, nossa, que vídeo legal. E o meu Diferente. professor falou assim, nossa, Laísa, que vídeo legal, você não quer me ensinar a fazer vídeo? Imagina que é o seu professor te pedindo para ensinar algo. A gente que tem o imaginário dessa educação bancária, né, tipo, tradicional, e de repente a gente está vivendo um processo de ensino-aprendizagem super diferenciado, isso é muito, muito especial, assim. Então eu entendi naquele momento que, assim, eu não conseguia me expressar muito bem falando,
ou seja, pela timidez e etc., mas eu conseguia me expressar muito bem com outras ferramentas, assim, eu entendi que o audiovisual era essa ferramenta, sabe? Uma forma de se expressar, né? Exatamente, uma forma de me expressar, e eu entendi que eu tinha alguma habilidade para juntar imagem, juntar som e colocar isso num ritmo, e eu tinha, o quê, 15 anos nessa época, 15 para 16 anos, assim, eu estava no segundo colegial, e aí não parei mais de fazer vídeo, então a escola tem um papel super importante aí. Te ajudou a entender que era aquilo que você queria, né? Assim, num primeiro momento. Exatamente. Foi muito. Vamos fazer um teste, sair de novo, ver se você consegue voltar. O último Tá bom, teste. ok. Pra gente ver a Vamos sua lá. cara, né? Então, aí a gente tenta de novo. Se não conseguir também, né? Vai fazer o quê? Aí a gente fica com o close maravilhoso que ela tá. Mas seria legal, né? Ela conseguir aparecer. E agora? Não. Gente, é isso, né? A internet sempre ajudando a gente a passar vergonha na frente de várias pessoas. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Agora a Liza nem entra, né? Vamos esperar um pouquinho. Não sei, gente. A conexão da Liza aqui tá um pouco difícil, né? Eu queria tanto que ela aparecesse, ia ser muito bom. E Vamos ver agora? se... E agora? Não, Lizão, vai ter Não, que ser assim mesmo. No áudio. No... você não tá vendo nada? Nenhuma imagem? Não, eu consigo ver você parado, mas é isso. Agora eu consigo me ver. Agora eu tô me vendo. Olha só. Conseguimos uma evolução. Ai, meu Deus, que horror. Eu achei que ia dar tudo certo, amiga. Desculpa. Tecnologia aí. Não, mas não tem problema. O que importa, eu acho que é a gente fazer as nossas Como perguntas. É isso que importa. Você trabalha com gestão de projetos, né? Que você falou. O que que é isso? Assim, o que que é você trabalhar com gestão de projetos? legal essa pergunta. Assim, bom, hoje em dia eu trabalho como analista de projeto, né, num projeto social para imigrantes e refugiados. Eu acho basicamente quando a gente pensa em gestão de projeto, isso significa administrar e gerir um negócio ou uma atividade, assim, e também administrar e gerir pessoas e recursos, né, com o objetivo de alcançar algumas metas. Basicamente é isso. Eu acho que por esse ponto de vista, a gestão de projeto, ela significa muito pensar em ferramentas para que as pessoas envolvidas se desenvolvam, e acreditem no próprio potencial e, ao mesmo tempo, uma forma de mobilizar recursos, assim, recursos sejam eles humanos ou materiais, com o objetivo de alcançar uma meta, sabe? Não sei se eu expliquei. Se foi muito... eu acho que Tá gestão de dando? projetos, eu posso resumir, é isso, amiga. É você administrar alguma coisa, mas assim, existe uma coisa que você tem que fazer, né? Assim, por exemplo, as pessoas chegam para você e falam assim, vamos desenvolver um projeto, né? Uhum. E aí, tipo, vamos sentar, então, vamos conversar. Como é que é esse projeto de. Como é que é iniciar um projeto, né? Tipo, vamos começar um projeto, né? Como é que funciona? Uhum. Então, isso funciona. Então, depende, amiga. Vamos lá por etapas. Vamos supor, eu já trabalhei em alguns projetos, e aí eu vou dar alguns exemplos. O primeiro é, por exemplo, atualmente eu trabalho com um projeto que é específico para um público específico, por exemplo, imigrantes e refugiados. E aí o projeto tem uma meta específica e esse projeto passou num edital específico. Então, o que que Tá. acontece? Uma vez que eu passei no edital específico, eu vou ter um tempo para desenvolver esse projeto. Vamos supor, eu tenho um ano para desenvolver esse projeto. E dentro desse um ano, eu preciso alcançar a minha meta. Então, vamos supor, se for uma capacitação, eu preciso que, sei lá,
300 pessoas se formem no final do ano num curso. Então, eu preciso Tá, dar um jeito de ter um time que trabalhe nesse curso e que faça acontecer que essa meta aconteça. Então, eu vou ter que contratar uma assessoria pedagógica, eu vou ter que contratar professor, eu vou ter que mobilizar pessoas, é isso. Antes desse tá. projeto, eu trabalhei muito com outro projeto que era para adolescentes. Era um game social, né? Para adolescentes. E nesse game social já eram outros objetivos. O objetivo era formar times comunitários nas comunidades, assim, para que enfim, para que os jovens alcançassem algumas atividades e realizassem algumas coisas de transformação local nos próprios bairros, nas próprias cidades. Agora, por exemplo, quando eu falo de um projeto audiovisual, aí tem toda a etapa de, putz, pensei numa ideia, é um roteiro comercial, é um roteiro documentário, é um roteiro de ficção. E aí, quem é que vai... Eu tenho que contratar ator, eu tenho que usar... Mas quem serão os personagens? Sei lá, cada projeto é um, assim. Então, quando eu falo de projetos, por exemplo, eu estou falando de algo tão grande, tão amplo, Muito que tudo generalizado, né? depende. Tudo depende, Não, mas assim, por exemplo, apesar de tudo depender, existe um caminho, né, que você tem que Uhum, trilhar. Por exemplo, você precisa fazer um roteiro. Vamos supor algo um pouco menor, assim, por exemplo, uma pessoa uhum, ela quer fazer um projeto, né? O que ela precisa se focar, assim, no primeiro momento? Ela precisa fazer um roteiro, ela precisa entender o que, assim, tipo, como que ela quer, onde que ela quer chegar, como é que funciona? uhum. Eu acho essa pergunta bem legal, assim. Eu acho que primeiro, não necessariamente existe uma regra única e universal de qual que é esse passo a passo. Mas acho que um roteiro, pelo menos assim, quando a gente vai aprendendo algumas técnicas, um roteiro, para mim, especificamente, é algo que funciona muito, assim, na minha experiência pessoal. Então, o que é esse roteiro, né? O roteiro é algo que passa por algumas etapas. Então, a primeira etapa do roteiro é você colocar as ideias no papel. O que Tá, isso significa? Assim, eu tô com uma ideia. Vamos supor, você, Flávia, tô com uma ideia. tá. Tô com um projeto aqui, bora discutir, né? Como que... Por onde eu Aí a começo? pergunta Como que eu... é, Eu te faço a pergunta. E aí, amiga, como é que foi desenvolver esse projeto? Esse papo aqui tá papo de, né, tá totalmente desconexo, gente, mas a minha mente funciona assim, é difícil manter um ritmo. a gente que tá aqui sabe, Ai, vai, ai, fica ai. tranquilo. Tá tudo certo, a gente entende. Mas, Não, mas é mas vamos assim, voltar né? no roteiro, vai. Colocar a ideia no papel. Não era isso que a gente estava falando? Tá. Era Então, isso. acho que o primeiro passo veio a ideia, coloca ela no papel. E aí você precisa lembrar que o papel aceita tudo. Então, assim, tive uma ideia, vou colocar no papel e não importa se a minha ideia ela é megalomaníaca, se precisa de X, Y recursos, se eu preciso disso, daquilo outro. Coloca todas as suas ideias no papel, sabe? E Tá. define um objetivo. Um objetivo de onde você quer chegar e de que forma isso pode ajudar, sei lá, a sua comunidade, de que forma isso pode ajudar a sua escola, de que forma É isso tipo pode um ajudar a sua objetivo mesmo, família. né? Um Qual que é objetivo o mesmo, objetivo? pode. Isso. Desculpa, amiga, te Sim. cortei. Um Não, objetivo imagina, a pode gente tá ser conversando. pode ser um objetivo pessoal, sei lá. Mas assim, é sempre Sim. legal pensar no bem comum também. Então, de que forma isso pode ajudar a sua comunidade? De que forma isso pode ajudar a sua escola? E tudo mais. Defina quais recursos você precisa. Eu vou precisar, vamos supor, no Bora Discutir, eu preciso de pessoas que topem estar aqui comigo. Eu tenho pessoas que topem estar aqui comigo todo domingo? Beleza, meio caminho andado. O Instagram tá aqui, pessoas que topem. Eu sei fazer arte stop no para divulgar e vamos tocar o projeto, né? Então, a primeira ideia é Que bom. justamente colocar a ideia no papel. E colocar a ideia no É, papel é isso. Lembre-se, o papel aceita tudo. Não se reprima, sabe? Coloque mesmo todas as ideias que surgirem na sua cabeça. E aí eu acho que depois tem um segundo momento, que é você começar a trazer para a realidade. Porque eu acho geralmente, que é a quando a parte gente tem mais uma difícil, né? ideia, é difícil. Aí é bem Não, porque você difícil. pensa, né, Porque assim, igual você falou, o papel aceita qualquer coisa, né? Aí eu vou escrevendo mil coisas. Eu quero um unicórnio, tipo, no meio do palco, assim,
para ontem, mas assim, você sabe que na realidade vai ser um pouco mais complicado. Como que é essa transição Sim. da teoria para a efetivação mesmo do projeto? Ótima pergunta. Então, no primeiro momento, a gente estava lá, né, colocando a ideia no papel, colocamos todas as ideias no papel, e o papel aceitou todas as minhas ideias maravilhosas do meu projeto de 10 fases, com 20 mil pessoas envolvidas e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que, putz, não vai rolar isso aqui. Acho que não vai funcionar. E agora, o que que eu faço? Aí é o meu momento de você trazer para a realidade, sofrer um pouquinho, mas você vai começar a listar quais são os recursos que realmente você já tem à sua disposição. E aí eu acho que é um momento muito legal, porque é um momento que a gente começa a perceber que a gente tem muito recurso à disposição. Não falo de recurso financeiro, né? Eu acho que essa palavra pode gerar um pouco de confusão, né? Não estou falando de recurso financeiro, mas eu estou falando do tipo, ter pessoas que topariam encarar essa experiência junto com você, ter um papel e uma caneta, ter um celular que faz foto e grava vídeo, mesmo que esse celular seja simples, a imagem não tenha, enfim, tanta qualidade. Ou, se eu tenho um computador, ou então se eu tenho um amigo que pode me incentivar nessa jornada, tudo isso significa um tipo de recurso que você tem acesso. Eu tenho internet? Ah, eu não tenho internet, mas será que o meu vizinho pode me emprestar internet? Será que eu posso ir na casa do Sim, meu amigo e ele tem internet? Eu sei que nesse tempo de Covid isso não faz muito sentido, porque a gente está falando de um momento de quarentena e de isolamento social, né? Então, na sim, verdade, aí eu acho que a gente pensar muito mais o que, que a gente pode fazer, tanto para nossa casa, quanto para as nossas comunidades locais e bem próximas, nesse momento. Pensar projetos talvez menores, né? Se eu não tenho internet, né? Porque se eu tenho internet, beleza, eu estou na minha casa, eu tenho acesso à internet, eu tenho um computador, mas e se eu não tenho? Eu posso sim fazer um projeto para ali, para aquele meu metro quadrado, para dentro da minha família, para quem convive comigo. Eu acho que daí é uma questão de também pensar meu objetivo e meu público, né? E, enfim, tem espaço no bairro, tem espaço na escola, tem rádio na escola, tem aplicativo de podcast gratuito, sei lá, começar a entender o que, que eu tenho realmente de recursos que já são possíveis, já são reais, antes de eu começar, por exemplo, a captar recurso, né? Você começa a fazer o seu projeto a partir daquilo que está disponível, que está na sua mão. E aí, uma vez que você viu os recursos que você tem e você olhou para aquele papel que aceitou tudo, você reescreve o seu projeto a partir dos recursos que você já tem disponíveis. E aí o projeto é começa a tornar ficar muito mais real, possível. é, é tornar aquilo mais real, né? No caso, assim, é tirar o que não dá daquele papel que aceitou tudo, né? Exatamente. E aí, eu acho que é legal falar que não significa que a jornada vai ser fácil, porque quando a gente tem uma ideia e quer tirar ela do papel e quer começar a fazer as coisas, o mundo ele não é justo. A gente vai se deparar aí com dificuldades e com problemas. Mas, uma vez que eu mapeei os recursos que eu tenho, e o recurso que eu tenho, às vezes, é um amigo que topa me ouvir e falar, olha, eu tenho uma ideia, me ajuda a pensar. Isso, às vezes, é um recurso tão grande, o incentivo, Sim. que a Não, gente... é aquele que Exatamente. você fala, tá Então, certo, aí tem aquela amiga louca do seu lado falando, claro que vai, amiga, pode ir. vai sim, tamo junto. E, A eu não sei se eu consigo Marina, explicar, né, os caminhos. Pode não, falar. não, tá tudo super certo. A Marina te fez uma pergunta. Ai, meu Deus, Marina. A pedagogia de projetos vem se desenvolvendo muito, né? Você acha que esse é um caminho de promoção para uma educação libertadora? O que você Nossa, acha? que pergunta da Marina essa, né? Ai, ai, ai. Bom, eu acho que tudo depende do interesse que tem por trás. Não sei se faz sentido, assim, porque eu acho que o método, a metodologia abordada, ela pode sim ser muito potencializadora. Porém, se o meu interesse por trás, por exemplo, se eu tenho um projeto que está respondendo ao interesse privado, eu não sei se o resultado que vai chegar vai ser o resultado realmente de uma educação libertadora. Porque talvez o objetivo por trás seja um objetivo privado e não necessariamente um objetivo de direitos. Faz sentido? Sim. Sim, não, faz Não sei sentido, se porque na faz. verdade tudo que é um incentivo privado, ele já tem uma certa limitação, né? Porque aquilo que é privado não necessariamente vai deixar você lidar com a sua criatividade, né? Às vezes você vai ter que entrar num projeto que já está pronto, né?
de repente. E também não só no sentido privado, mesmo no sentido do Estado. Se é um Estado que está retrocedendo em questões de direitos, e, enfim, tem um outro objetivo ali por trás, enfim, não necessariamente a pedagogia de projetos ela será um caminho para uma educação mais libertadora, principalmente se é uma coisa que vem de cima para baixo e que não é construída junto com as pessoas na vida real. Então, assim, eu acho que tem um passo aí super importante de mapeamento e de diagnóstico da vida real. O projeto, ele faz sentido se ele fizer sentido para as pessoas que estão envolvidas. Agora, se o projeto não fizer sentido para as pessoas que estão envolvidas, que são o objetivo do projeto, elas não fazem sentido algum e não necessariamente elas vão proporcionar uma prática assim, libertadora. Eu acho que é mais ou menos essa minha resposta. Não, eu achei ótimo. Na verdade, é quase um diálogo com a live que a gente teve na semana passada do Vinícius, que enquanto a gente tiver essa educação vertical, né, que ela vem de algo autoritário para as pessoas abaixo e não uma orientação talvez horizontal, assim, que todos sejam tratados como iguais, eu acho que é isso mesmo. Não importa que tipo de projeto você tem, a educação ela não será libertadora, né? Se você não trata um adolescente, por exemplo, o adolescente ele está dentro da sala de aula. Isso quer dizer que ele é completamente analfabeto em tudo, assim, ele não traz nenhum aprendizado de fora, como se a sala de aula fosse algo fluido da sociedade, né? Sim. E eu acho que isso se conecta com a história que eu contei lá no comecinho da live, né? Que não deu certo continuar naquela hora, mas que eu tava falando que, de repente, eu descobri que o que eu sabia fazer, meu professor pediu para eu ensinar. Nossa, tipo, chegar nesse lugar é algo tão transformador, assim, você entender que você não é só alguém ali que estão depositando coisa na sua cabeça, você é alguém que também pode ajudar, que também pode ensinar. Isso, quando você é adolescente, é muito especial, sabe? Sim. Nossa, principalmente quando você é adolescente, eles ficam impactados. Realmente. É muito engraçado isso. Eles acham que o professor. Ninguém sabe mais do que o professor, né? Como que eu vou saber mais do que o professor, né? É uma coisa mesmo. E quando o professor ele tem esse papel de saber mediar isso, né? De entender que ele não está ali só para depositar conteúdo, ele está ali para se desenvolver também, né? Eu acho que quando a gente pensa em projetos e caminhos libertadores, a gente precisa ter muita humildade, né? Porque às vezes a gente tem uma boa intenção. Isso acontece também. Muitas vezes a gente tem uma boa intenção, mas na prática a gente acha que a pessoa, ou enfim, que aquela circunstância precisa de uma coisa que ela não precisa e a gente erra também. Porque a gente acha que a gente sabia o que tinha que saber e como aplicar. Mas, enfim, eu acho que são vários caminhos complexos, assim, né? São vários, porque, enfim, envolve muitos processos e muitas pessoas e muitas variáveis, assim. E essa disciplina de projetos, né? Ela já está sendo introduzida realmente, igual a Marina falou, dentro dos processos educacionais. Ela já, inclusive, em algumas escolas, ela é uma disciplina, né, de projetos. Só que, em contrapartida, não se tem formações de professores para desenvolvimento desses projetos. Então, assim, voltando nessa mesma pergunta, como pode ser uma educação libertadora se quem aplica esse projeto não foi ensinado a ele a aplicar esse projeto? Como que nós temos uma iniciativa, por exemplo, que é o que eles chamam de iniciativa maker, que é tipo, o aluno tem que fazer, sendo que eles jogam material na mão das pessoas e falam assim, agora você tem que fazer um projeto. Como você desenvolve um projeto assim? Tem que ter uma orientação, né? É complicado isso. Tem que ter. Bom, eu não tenho muito mais contato com a sala de aula, né? Como você bem sabe, assim. E não, mas bom, assim, eu não... só completando mesmo essa pergunta, falando mesmo, não existe uma formação para projeto, né? Sim. Como que a gente vai fazer uma educação libertadora se você não ensina o professor a ensinar também, né? Exatamente. E aí eu acho que nesse papel da educação libertadora, né, nesse ponto que a Marina trouxe, que levantou toda essa conversa, assim, esses pontos. Marina, saudades, Marina, inclusive. Eu acho que esse caminho libertador, ele está muito ligado com um tópico, que é o tópico da autonomia, né? Então,
que você entende que nesse processo de aprendizagem não existe, né, uma hierarquia, um superior e um inferior, né? Estamos todos juntos numa mesma jornada se desenvolvendo. Então, o professor que vem com uma cabeça muito tradicional, para ele vai ser muito, muito difícil também entender o que significa e qual a importância de trabalhar ali lado a lado, não de cima para baixo, né? Então, e para o aluno também, que de repente foi acostumado desde sempre no processo educacional a seguir numa linha tradicional, que era tipo recebendo conteúdo, não se entendendo um ator de transformação, para esse aluno também vai ser muito difícil ele se ver como protagonista. Então, assim, eu acho que como que você exige algo de alguém que não está preparado e, ao mesmo tempo, não explica a importância dessa experiência para a transformação do mundo e para a transformação da sociedade, assim, né? Porque o professor também, ele é um adulto que, para ele aprender, ele precisa entender por que aquele aprendizado faz sentido. Porque a gente sabe que a gente vai crescendo e vai ficando cheio de conceitos e manias e caminhos e blá, blá, blá. E para eu conseguir mudar... isso que você está me falando. Imagina se ver uma pessoa mais jovem me ensinar algo. Eu já aprendi, já passei por isso que você está me falando. Então, o adulto, ele precisa entender por que aquilo faz sentido. E se a pessoa que está fazendo uma coordenação ali não está conseguindo explicar o sentido daquilo, o adulto vai falar, professor, né? Por que eu vou seguir por esse caminho aqui se eu também não estou entendendo por que aplicar isso? Então, acho que tem um monte de fatores de mediação aí, sabe? A gente precisa... Tem incentivo, né? Mas aí isso é um outro âmbito, outra live, falando sobre educação e tal. A gente programa uma live só para falar sobre projetos na educação. Ok, aí eu vou chamar... Isso que eu ia falar. Ai. Olha, Marina, você está convocada agora a fazer uma live com a gente. Mas voltando na produção de projeto, né? Que é o que a gente estava falando. Né? Ok. Mas eu adorei a pergunta, foi ótimo. Foi maravilhoso, na verdade. Você estava falando que existe alguns problemas que você vai ter durante essa produção desse projeto, que não tem como, você vai arrumar, né? Quando você chegar nessa situação, por exemplo, eu tenho um problema e eu preciso resolver ele, senão eu não vou continuar o meu projeto. Como lidar com isso, assim? Como lidar com esse problema? Com a frustração, né? Não, assim, também. Mas assim, por exemplo, o que eu preciso ter na minha mente para entender que eu não posso parar ali só porque aconteceu um problema, por exemplo, né? Entendi. Bom, eu acho que antes de mais nada, às vezes a gente precisa dar um passo para trás e lembrar que tá tudo bem se você não der conta, né? Acho que tem essa questão sim de alcançar o objetivo, mas às vezes tem a questão de dar um passo para trás, respirar e falar, talvez eu não dou conta. Talvez nesse momento eu não dou conta. Talvez eu não consiga continuar a ideia com essa forma que eu planejei. Talvez isso esteja me consumindo demais. E aí é um processo ali de você entender também que você não tem que dar conta de tudo, que nem sempre o percurso é esse mesmo. Mas, por outro lado, quando surge um problema e a gente desiste, a gente perde a oportunidade de transformar uma situação. Porque, às vezes, uma situação que parece ser muito, muito ruim, ela pode ser, sim, uma oportunidade. Ela pode ser, sim, uma forma de você perceber que você estava indo para um caminho que não era tão adequado, um caminho que não era tão legal, às vezes, para você e para as pessoas envolvidas do projeto, e você pode, de repente, como a Mamá falou aqui, reestruturar, reorganizar. Você pode, de repente, a partir daquele problema, falar, nossa, eu não posso ir por esse lado, eu devo ir pelo lado de lá, eu devo ir para o lado de cá. Por quê? Porque a vida, ela não é, tipo assim, certo e errado. A gente gosta de colocar as coisas num padrão de certo e errado, de isso, de aquilo, daquilo outro. Mas a vida é problema e solução de problema, problema e solução de problema, problema e solução de problema. E a gente... Para sempre. Para sempre, amiga. Eu acho que é tipo até... E nesse caminho de problema e solução de problema, a gente sempre vai solucionar o problema com as ferramentas e com o conhecimento que a gente tem naquele momento. Porque o que acontece às vezes também, lá no futuro, a gente olha para trás e fala, nossa, por que naquele momento eu atuei daquela forma?
E aí você se esquece que você tinha uma outra idade, que você vivia em um outro contexto social, que o mundo era Um outro outro naquele pensamento, momento, né? um outro Não, pensamento. realmente. Quem nunca, né? Exatamente. Voltou atrás e falei, nossa, mas por que que eu fiz desse jeito, né? Por que que eu... Como se a E gente quanto mais fosse você vai ter. crescendo, mais você vai voltando e pensando: nossa, eu achava que eu estava tão certo, eu achava que eu sabia de tudo, eu achava que eu era tão inteligente. Aí você descobre que não, que você errou, que você machucou os outros, que você fez merda, Não, enfim. eu acho assim, nesse âmbito, falando em projeto mesmo, tem várias pessoas que olham seus projetos anteriores e falam, meu Deus do céu, se fosse hoje faria completamente diferente, né? Eu acho que todo mundo. Quem aqui que está no chat, que está participando dessa live com a gente, inclusive eu vi que várias pessoas muito amadas e queridas foram entrando aí, estou muito feliz de ver. Mas quem aqui nesse chat nunca olhou para trás e falou assim, meu Deus, o que que eu fiz? O que Né? eu fiz na minha vida. Quem nunca? Ah, foi Ai. isso. Ó, aqui, ó, tá dizendo, acho super importante estar bem com o deu errado, é verdade. Justo esse errado pode vir a ser o certo de outro projeto, é saber lidar com as diferentes perspectivas. Realmente, Ai, assim, Guige. Ah, o Gui, esse é o Gui, é um amigo meu super querido também. Gui, obrigado por participar da live. E eu acho que esse tópico que ele trouxe de super importante estar bem com o deu errado, é porque o deu errado é uma oportunidade também para você agir diferente numa próxima, né? Então, por exemplo, sim. você que é professor, vamos supor, e você sabe que uma certa prática, um certo caminho que você desenvolvia em sala de aula, você começa a perceber que não era muito bem aquele caminho, não é para você ficar se lamentando por aquelas 20 turmas que deu Sim. errado e que você não deu certo, mas vão vir mais 20 turmas no próximo ano, no próximo semestre, durante a sua carreira, e Não, você pode sim mudar o e é caminho. bate uma tecla, né? De, tipo, quando eu comecei a dar aula, né? A gente falou isso na live Uhum. passada. Quando a gente entra na sala de aula pela primeira vez, a gente não sabe dar aula, porque a gente não aprende isso na universidade. Assim como a gente nunca aprende muita coisa assim dentro da sala de aula das universidades mesmo, de quando a gente vai encarar. Porque, por exemplo, quando você está falando Sim, de projeto e tal, né? A gente não tem um tópico que fala assim, vamos ensinar o outro a fazer projetos. Isso você vai aprender quando você vai fazer um mestrado, um doutorado, mas então você classifica que alguém dentro da graduação não tem capacidade de desenvolver um projeto, por exemplo, né? totalmente. E aí a É, gente não, fala eu muito. acho que. Uhum. Pode Não, falar. pode falar. Não, pode falar você, pode falar, pode falar. A gente fala muito nessa questão do processo criativo, né? Quando você está fazendo um Uhum. mestrado, um doutorado, ou vai escrever um livro, vai fazer uma peça, qualquer coisa, um filme, um documentário, você precisa desse processo criativo, né? Uhum. Mas e quando você chega nessa exaustão, que é o que você estava falando, o que fazer com essa exaustão Voltou. criativa? Ah, tá. Exaustão criativa. Desculpa, tinha dado uma travadinha aqui para mim, mas eu entendi. Eu acho essa ideia da exaustão, essa pergunta muito boa, Flávia, porque assim, eu fico pensando, todo mundo já chegou num momento de exaustão, sabe? Eu acho que isso quando a gente trabalha com projetos, isso quando a gente está na sala de aula, isso quando a gente trabalha em empresa, eu acho que com todas enfim, empregos possíveis, experiências possíveis, em algum momento talvez a gente chegue em exaustão. E aí eu fico pensando que quando a gente chega naquele momento que não sai mais nada, que você já se doou tanto, que você já se esforçou tanto, que você já utilizou toda a sua energia, né? E você ainda quer espremer para sair mais suco, eu acho que, na verdade, quando chega esse momento de exaustão, às vezes é o momento para a gente parar um pouco, sabe? É o momento para a gente fazer uma pausa, assim, é o momento de dar um tempo, é o momento de respirar, é o momento de dar um distanciamento, né? Acho que é essa questão do se permitir descansar, porque a gente vive sim numa sociedade que ela cobra uma produtividade que às vezes é uma produtividade de máquina. Peraí, seu som deu uma travadinha aqui. Então, Ficou baixo. Voltou agora, fala. até onde você escutou, amiga? Que a gente tem que dar uma paradinha, descansar, porque a sociedade exige a nossa produtividade compulsiva, né? Eu vejo isso muito na quarentena. Às vezes, o sentar no sofá e assistir um filme, você já fica com aquele negócio de, tipo, ai, tô procrastinando a minha vida,
Mas na verdade você só tá exausto mesmo, né? É, porque eu tenho aprendido muito com esse tópico da exaustão, e assim, vendo isso nos meus amigos, vendo isso nos ambientes de trabalho que eu já passei, vendo isso, enfim, em vários ambientes, que a exaustão geralmente significa que você ultrapassou todos os seus limites, Sim. sabe? E eu sei que é muito difícil, a gente fala, quando a gente fala, ah, a gente precisa dar uma pausa. Como assim precisa dar uma pausa quando eu preciso de um salário no final do mês para pagar os meus boletos, né? É muito. É difícil você pensar numa pausa na lógica da sociedade que a gente vive, assim. Mas geralmente o momento de exaustão, que é um momento que também muitas vezes acarreta, inclusive, doenças, né? Doenças, assim, da ansiedade, doenças da depressão, doenças e etc. É geralmente esse momento onde você ultrapassou todos os limites. Por isso que eu acho que uma dica, uma saída é que quem está na posição de liderança, pessoas que estão em posição de liderança ou em um privilégio de uma determinada situação, essas pessoas têm o dever, sim, de cuidar de si mesmas e, ao mesmo tempo, não se transformar numa pessoa que vai ser aquela pessoa burnout, sabe? Aquela pessoa que vai causar a exaustão dos outros e, ao mesmo tempo, ela tem, sim, uma responsabilidade de proteger os outros. Eu sei que não é simples, né? Sim. Mas se a gente vive sim numa sociedade que cobra esse tipo de produtividade, a gente precisa que as nossas lideranças estejam mais preparadas para lidar com esses tópicos e com as pessoas ali que elas estão cuidando, assim, de identificar Mas isso, de ajudar elas a lidarem com o tempo e com as entregas, sabe? isso que você falou das autoridades, essa quarentena, eu acho que ela veio muito para provar que até as nossas lideranças estão com problemas, estão exaustas, né? Então, assim, Sim. nós temos essa quarentena, igual que a gente estava conversando esses tempos atrás, né? Essa quarentena ela veio para mostrar muita fragilidade da sociedade que a gente está sentado, né, em cima, né? Que nos exige esse trabalho compulsório. Não há tempo para o descanso, não há tempo para. Você tem 2 dias da sua semana de lazer e tá bom, tá o suficiente para você conseguir entrar dentro dessa sociedade Uhum. proletariada, né? E principalmente quando você trabalha com essas questões de projetos, você vê que você é excluído, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha com ciência, que trabalha com mestrado, doutorado, que eles recebem o salário deles, por exemplo, para trabalhar com projeto, Sim. tem essa visão de que eles não estão fazendo nada, né? Sei Uhum. lá, a sociedade ela enxerga que essas pessoas não produzem, né? Só porque elas trabalham com Uhum. projeto, né? Tem uma pressão social em cima, né? Do tipo, ah, você só está estudando. Mas o professor É. escuta isso, né? Você só está dando aula. Ai, quem nunca, né? Nunca ouvi na E sala de aula, aí, mas você dá aula ou você trabalha também? né? Tipo, não, você não faz. Você faz alguma outra coisa ou você só dá aula, né? E, e aí eu acho que existe sim essa pressão externa do mundo, né? Que cobra muito da gente, cobra muito de todos nós, assim. Mas ao mesmo tempo existe uma coisa de você começar a entender os seus limites internos, né? Também, assim, porque, por exemplo, a gente sabe que existe muito, eu não sei qual é o termo certo, mas essa questão das pessoas que estão no mestrado e doutorado sentirem que são uma farsa. E eu observo que isso rola também nas escolas, nos outros lugares, você começa a achar que você não é capaz de fazer aquilo que você sabe fazer. Que, na verdade, você estudou, que você se especializou, que você correu atrás, que você teve experiência, todo mundo começa a achar que não sabe o que está fazendo. E geralmente isso é um sinal da exaustão. Porque geralmente não é verdade que você não sabe o que você está fazendo. Geralmente você é tão cobrado que o que você dá parece que não é suficiente. E aí você precisa entender o quanto isso de fato é uma cobrança externa, ou seja, vem das pessoas de fora falando, mas e aí, você só dá aula, você não trabalha? Ou quanto isso de fato é uma cobrança interna também. O quanto você também tem um perfil perfeccionista, um perfil de cobrança interna tão violento consigo mesma, que não permite ouvir, às vezes, uma crítica dessa externa e falar, não, mas o que a pessoa está falando não faz sentido, então eu vou me blindar aqui para tentar seguir com o meu projeto, que faz sim, sentido sim, que eu me preparei para isso sim, e que eu tô seguindo nesse caminho. Eu acho que são tantas coisas, amiga, que sei lá, nem sei mais o que eu tô falando. Mas. Não, amiga, tá fazendo sentido. Eu, pelo menos, tô sentindo o que tá acontecendo.
calma, amiga. Mas É que eu me empolgo aí e começo a falar demais. a gente adora, né? Imagina a gente conversando à toa, né? Esse negócio que você estava falando, que a exaustão vem muito dessa questão da cobrança também, né? Nossa, de nós mesmos para nós mesmos, né? Uhum, Daquele resultado. E aí pode uhum. acontecer a frustração, né? Que é o que a gente Sim. estava Uhum, falando. uhum. Pode acontecer essa frustração durante o processo, mas também pode acontecer a frustração quando o projeto tá pronto, né? Pode. Uhum, uhum. E aí? Aí E você isso olha que tem. tá Uhum. pronto. E aí eu acho que a gente está falando um pouco aqui como entender os limites, né? O que significa estar pronto, não estar pronto, e tipo, eu me frustrei porque não deu certo, mas eu me frustrei também porque deu certo, né? Então, acho que a gente primeiro tem que entender que, por exemplo, quando a gente trabalha num projeto, seja lá um projeto social, seja um filme, seja um projeto educacional, geralmente existem limites externos, né? Que são geralmente uma relação de recurso versus o tempo para desenvolver o projeto, né? Então, eu tenho lá 6 meses, eu tenho um bimestre, eu tenho um ano, tudo vai depender do projeto. E aí, eu preciso que no dia X de tal mês o projeto chegue ao final. E às vezes, essa falta de tempo, essa falta de recurso, ela gera muita frustração. Porque você queria ter mais tempo para o projeto, porque você precisava de mais apoio, de mais suporte e tal, e não deu certo. Agora existe esse outro, que é justamente esse limite interno, que ele não é tão óbvio, porque ele não é tipo, tal dia acaba o seu prazo, tal dia você tem que submeter isso aqui e pronto, acabou. O limite interno, ele vai depender da circunstância que você vive, né? E vai depender muito do autoconhecimento que você tem e também do apoio que você tem, do seu apoio familiar, do seu apoio profissional, do seu apoio financeiro. Então, por exemplo, muitas vezes quando um projeto chega ao final e o resultado, teoricamente, foi aquele esperado no começo, o que aconteceu foi que você, durante o percurso, se transformou, você, durante o percurso, virou outra pessoa, descobriu outras coisas e já acha que aquele resultado não foi o suficiente. Por quê? Porque durante o percurso, e se você está com uma cobrança interna tão grande, você vai chegar no final, você vai esquecer de celebrar, porque você vai achar que já é hora de partir para outra, que isso aí já foi, que nem celebrei, já continuei o próximo, eu preciso alcançar uma meta muito maior. Isso tem a ver com produtividade também, né? Então, É terrível, né? Você pensar nisso, que a produtividade move você, sendo que às vezes você começa um projeto porque aquilo era o sonho da sua vida, assim. Não que vai ser o único sonho, né? Mas às vezes você começou aquele projeto porque aquilo era o que te movia naquele momento, né? Pode acontecer de daqui 10 anos não ser o que te move mais, né? Ou um ano também, pode ser, né? pode. E ao mesmo tempo, acontece que assim, o resultado ele pode realmente estar muito longe do esperado, mas o resultado às vezes pode surpreender também. Eu acho que a gente está nessa vibe, né, da exaustão, do pessimismo e tal. Mas às vezes a gente começa um projeto super assim, sem muita expectativa, e de repente o resultado não é super legal. Essas coisas acontecem também, né? Às vezes a gente não coloca tanta expectativa numa coisa, ou enfim, tem um objetivo X e de repente alcança 3 vezes mais esse objetivo. E aí um resultado surpreendente, né? Então eu acho que, sei lá, se eu posso dar uma dica para lidar com frustração, é você sempre olhar para a trajetória do projeto e valorizar e olhar para os desafios, olhar quais foram os erros, olhar quais foram os acertos, olhar quais foram os aprendizados, valorizar cada pessoa que se envolveu nesse projeto, valorizar quem caminhou com você nesse projeto, ou se você caminhou no projeto de alguém, valorizar muito isso, e tentar sempre, numa próxima oportunidade, colocar em prática aquilo que você aprendeu. A gente já falou sobre isso antes, sabe? Mas eu acho que a melhor forma de lidar com a frustração é a gente identificar o que nos frustrou e ver se for uma cobrança interna, será que a gente não tem que se cobrar menos? Se for porque o resultado não saiu como esperado, será que a gente não tem que aprender em num próximo projeto tentar alcançar um resultado que faça mais sentido? E aí vai depender. Mas olhar para a trajetória do projeto vai te dar a resposta. Eu acho que é mais ou menos por aí. E se permitir, né? Se permitir também descansar, né? Se permitir fazer as coisas do jeito mais leve, né? Porque eu acho que é muito o que você falou mesmo. E a Má tá falando aqui, a Mamá.
você criar uma expectativa um pouco mais real, mas isso é difícil, né? Porque a gente tende a fantasiar bastante aquilo que a gente está fazendo, né? Tentar um pouco, caminhar um pouco nessa questão da realidade, eu acho que é o que você falou, se permitir, né? Também sentir aquilo, às vezes aquele projeto não tá te fazendo bem e tudo bem, né? Entender que tudo bem você parar, nem precisa necessariamente desistir, né? Só descansar, parar um pouco, depois retoma, e às vezes Uhum. você vê, É, eu né? tenho uma história legal para contar, uma história pessoal, Ai, assim. bom, Eu tenho um, eu tenho adoro, fofoca. eu tenho um projeto audiovisual, né, que chama Revejo, que inclusive você já divulgou ele aqui, né, que é um trabalho que trabalha justamente com identidades negras e é um web documentário, inclusive ele está disponível no YouTube, para quem não conhece, chama Revejo. Se você Por digitar lá, favor, você encontra. E foi um entrem projeto lá. que foi feito, e foi um projeto que foi feito totalmente sem financiamento, né? Ele foi feito justamente com pessoas que toparam a ideia, com equipamentos emprestados. Assim, ele foi feito de uma forma totalmente colaborativa, porque inclusive ele foi feito dentro da universidade, né? Como um projeto de conclusão de curso. E aí eu gravei esse projeto em 2016. E aí, até o ano passado, eu não tinha publicado ele na internet, no YouTube, não tinha dado um jeito de disponibilizar. Mas muito por falta de braço, porque você começa a trabalhar em outros projetos, você começa, enfim, a vida te toma. E aí, no ano Ah, né? passado, eu consegui colocar o projeto no YouTube. Consegui tirar, tipo, da minha gaveta, tirar do meu coração e colocar para o mundo, assim. E aí, Pariu. uma vez que eu terminei de colocar todos os episódios online, aí foi aquilo, aconteceu isso que você falou. Eu comecei a pensar, putz, coloquei todos os episódios online, mas agora falta terminar a tradução. E agora eu preciso legendar, preciso traduzir, preciso fazer isso. Tipo, eu mal tinha terminado de colocar o último episódio no ar e já tava, tipo, pensando qual era a próxima etapa. E aí eu tava muito chateada um dia, muito passando mal, assim, encontrei com uma amiga minha, a Cassi. Até vi que ela tinha entrado aqui, não sei se ela tá online ainda. E aí eu tava lá, super assim, pra baixo, falando, meu Deus, eu preciso legendar isso aqui, eu preciso traduzir, eu preciso disso, preciso fazer aquilo. Aí ela olhou pra mim e falou assim, amiga, você não trabalha pra Beyoncé. Guarda o ventilador, amiga. E aí eu entendi que aquela pressão era uma pressão minha, totalmente minha comigo mesma. Porque eu podia, assim, parar um mês e deixar o projeto. Eu tinha acabado de ficar 3 meses intenso, trabalhando para colocar todos aqueles episódios no ar. Eu podia, assim, parar um mês e falar, daqui a pouco eu volto para continuar a tradução, para continuar isso, para continuar aquilo. E eu precisei que alguém me ajudasse a entender um limite. Porque eu não estava vendo o limite, eu só conseguia saber que eu precisava sair correndo e fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo outro. E é muito importante ter amigos. Pra mandar a real, né? Pra você. Calma, amiga. Totalmente. Mas, gente, entrem lá no Projeto Revejo e assistam, tá bom? Sim. Por favor, gente. É um trabalho muito interessante. Fala sobre identidade afro-brasileiras. E é um projeto que, por mais que você falou que você fez sem financiamento, ele é muito bom, assim. Teve uma galera ali que participou, igual você falou, que topou participar com você, né? Ixi, E foi amiga, se muito eu fosse começar aqui a lista de agradecimentos, eu não terminava hoje. amiga, foi ótimo o nosso papo. Se você quiser falar mais alguma coisa, mandar algum recado para alguém, mandar um beijo, ou só relembrar Já alguém. acabou? Nossa, eu tava tão nervosa e já chegou. E eu fiquei toda travada o tempo inteiro, né? No Já acabou vídeo. nosso podcast. Já acabou Foi nosso muito. podcast. Ai, amiga, eu amei. Primeiro eu queria te parabenizar. Eu acho que essa sua iniciativa, ela é muito, muito, muito legal mesmo. Assim, eu queria te parabenizar de tirar esse projeto do papel e trazer pessoas aqui para conversar em vários assuntos. Segundo, eu queria te agradecer também, porque no meio da semana aí eu tava, assim, surtando. Ai, amiga, o que eu vou falar? Como assim? Eu não sei nada, eu não sei nada, eu não sei nada. E você, calma, calma, vamos, vamos. Eu Vamos. acho que isso foi muito especial. Queria agradecer, acho que todas as pessoas que entraram aqui, as amigas, os amigos, que Foi estiveram aqui muito legal. disponíveis hoje para participar com a gente, que né, conversaram junto, as perguntas aí, que são perguntas que deixam a gente um pouquinho desnorteada, mas a gente encontra o eixo aí para responder.
E também queria agradecer, um compartilhando. beijo para minha irmã, um beijo para o meu pai, um beijo para minha mãe, sabe? É sempre muito importante. Pra Um Xuxa. beijo. Ai, um beijo pro meu namorado também, que eu obriguei ele a assistir a live. Eu falei, não posso ficar lá sozinha. Mas eu acho que foi muito legal, assim. Então, eu queria agradecer você mesmo, porque eu acho que é um projeto muito, muito, muito legal. E da próxima vez eu tento participar com um vídeo. Vou testar antes se funciona. Da próxima vez, eu falei que era live, é mentira. Na verdade, foi programado um podcast desde o começo. É verdade, amiga. Muito obrigada a todo mundo que participou, foi muito divertido, a gente deu bastante risada. Muito obrigada, Laisa, por ter topado também andar comigo nesse caminho aí desse projeto. E lembrando E mais uma semana que vez vem, que pode Desculpa, falar. desculpa, amiga. Só lembrando mais uma vez, né, que hoje, 28 de junho, né, se comemora o Dia do Orgulho LGBTQIA+, então hoje é um dia super Mesmo. importante, assim. E também lembrar dessa luta, né? Porque é um dia importante, mas é um povo que sofre, que precisa de visibilidade para conseguir adquirir seus direitos aí, né? Então a gente tem que pôr visível mesmo essa luta, tá? Exatamente. Semana que vem eu vou entrevistar o Felipe Ribeiro, que ele é cientista, e a gente vai falar um pouco sobre esse desenvolvimento científico, sobre ciência no governo que a gente tem hoje. E aí a gente vai falar bastante sobre outras coisas também. Acompanha com a gente. Até semana que vem, no domingo. Muito Até. obrigada a todos vocês. E é isso aí. Manda um Valeu, beijo aí. amiga. Beijo. Tchau, tchau. Podia estar falando um beijo, mas tá só mandando mesmo. Assim. Você tá Tchau. maravilhosa, amiga. Parabéns, viu?